Programa Adriana Biasoli, simplesmente diferente. É um grande prazer estar com você, ter você aí conosco. Hoje estamos recebendo o professor Roberto Sakaguchi. É uma pessoa maravilhosa, que ministra palestras há mais de 30 anos, se dedica a amenizar um pouco das dores, enfim, fazer o ser humano entender um pouquinho mais as questões no âmbito espiritual. E nós falamos ainda há pouco, antes do intervalo, sobre a questão do evangelho no lar, a importância de realizar o evangelho no lar. Professor. Consideramos, assim, de extrema importância a atitude de uma família orar, reunidas com seus membros ou amigos que ali compareçam para que façam orações. Por quê? Porque isso faz com que dentro do preceito ensinado pelo Senhor Jesus, onde estiverem 2 ou mais, em meu nome ali eu estarei, não só apenas por isso, mas para que se habituem a orar, acalmar, apaciguar a alma, o espírito, e também isso faz com que algumas tendências arraigadas nos hábitos diários, nos procedimentos de cada um, possam ser amenizados, direcionados para o bem, pelo entendimento que tem do Evangelho, do ensinamento. Há também que considerar o seguinte, que em todas as partes estão os espíritos desencarnados, os chamados errantes, e tem numa proporção muito maior do que os próprios seres vivos, ou seja, as pessoas vivas. Então, muitas vezes, esses espíritos estão presentes numa família ou no lar, ou até mesmo acompanham determinadas pessoas, intuindo a elas para que errem nas suas decisões, possam sentir-se incomodadas, muitas vezes levam a divergências, a brigas, a discussões. Muitas vezes a gente nem sabe de onde começa, né? Aquela coisa boba que, do nada, essa seria a influência dos espíritos desencarnados ali para desarmonizar o lar? Realmente. Então, no momento em que se faz o evangelho no lar, orando, esses mesmos espíritos antagônicos, divergentes, que acompanham e muitas vezes provocam distúrbios, eles assimilam a paz, a tranquilidade da emanação de luz que ocorre na oração, e também faz com que os espíritos protetores, os espíritos amigos, compareçam, ajudem, não é? E melhorem os aspectos, principalmente de harmonia, de tranquilidade, de paz. Olha que interessante, né? Que interessante. A gente pensa que é algo assim, independente da religião da qual você faça parte, importante você realizar esse estudo bíblico, esse momento de oração. A princípio você pode começar sozinho, né? De repente os outros membros da casa não querem participar, professor, mas mesmo que a pessoa faça sozinha, ela consegue o objetivo? Olha, mesmo que a pessoa faça sozinha, é melhor fazer, porque isso vai adestrando a si mesma, vai iluminando o próprio ambiente, vai melhorando o conhecimento, o hábito de orar, melhora o aspecto da própria alma, a paz interior, e também, porque o ser humano, no momento em que ele pensa, ele emite uma vibração. E aquela vibração, sendo benévola, iluminada, proporciona paz no ambiente, e dela mesma, a pessoa que ora, começa a emanar uma determinada aura radiante, brilhante, iluminada, que dá alegria para as pessoas se encontrarem. Então, quando uma pessoa encontra com você, por exemplo, a Adriana, que ora bastante, faz evangelho, não quer dizer propriamente que seja uma pessoa espírita, mas de qualquer tendência ou hábitos religiosos, mas se ora, você emana de dentro de si uma aura, uma vibração, uma energia boa, iluminada. Seria aquela luz, né? Aquela luz chamada atmosfera. Tá. Então, no momento que faça uma oração individual em casa, não só aqueles espíritos que também possam estar presentes, tanto malévolos quanto os benévolos, iluminados, e todos eles assimilam, os iluminados nos dão muita força, muita luz, muita paz, enquanto que essa mesma situação é enviada para todos os demais,
e assim consegue-se uma boa evolução para todos. Professor, eu vou entrar num outro aspecto que a ciência encara isso, os abortos espontâneos. A ciência explica de uma outra forma. No âmbito espiritual, por que ocorrem os abortos? Eu digo os abortos espontâneos, não aqueles provocados. Olha, os abortos espontâneos, nós podemos entender no aspecto espiritual de várias maneiras. Uma delas refere-se que quando um espírito encarnante, ele se aloja no ventre da mamãe e vem no ambiente doméstico ou mesmo nos locais de trabalho, no seu cotidiano, nos seus ambientes, se aquela mamãe estiver numa vibração antagônica, divergente, malévola, cheia de atrito, conflito, briga com todo mundo, desentende com todo mundo, e tem também nesse procedimento a atitude de provocar ira de outras pessoas, aborrecimento, e começam a emanar, as pessoas emanam vibrações de acordo com seus próprios pensamentos. Então, no momento em que esse pensamento malévolo, ruim, começa a ser emanado para a mamãe, o espírito que está encarnado, ele praticamente não tem a proteção devida e acaba sofrendo o impacto daquela vibração malévola e leva a abortar. Às vezes pode ser também que a mamãe beba muito, tem um hábito, um vício, ou fuma, ou vai em ambientes muito ruins, ambiente de barzinho, ambiente de atividades noturnas. Então, as pessoas que frequentam esses locais não emanam uma vibração positiva, iluminada, são mais vibrações baixas, condizentes com os aspectos de bebida, de fumo, de libertinagem. Então, aquele espírito encarnante pode ser afetado e acaba abortando. Há também o lado que se explica que o espírito já necessitaria apenas de uma experiência final, última, para não precisar passar de novo para aquela situação. Então, ele se aloja no ventre da mamãe, não propriamente bem acomodada, e fica um pouco tempo e já vai embora. Olha, tem mais um outro aspecto, que outros espíritos do mundo espiritual que não desejam que ele se reencarne, não é? Então fazem de tudo, uma palavra muito grosseira, chumbando o espírito encarnante e fazendo com que haja o aborto. Tem várias maneiras. Nossa, é bem abrangente, né? Achei que fosse uma coisa bem, né? Mas é bem abrangente na visão espiritual. Professor, existem aqueles outros abortos que são os abortos provocados. De repente, uma gravidez indesejada, né? Aí, o que acarreta para nós, seres humanos ou espíritos que estamos aqui na Terra, provocar algo assim? E para o espírito também, o que isso pode causar? Em termos de abortos provocados, chamados abortos criminosos, correspondem a fazer com que de alguma maneira, por um aspecto clínico, cirúrgico, ou tomando remédio, ou fazendo algumas atividades prejudiciais, provoca-se o aborto, com a intenção específica de eliminar aquele ser que está querendo se reencarnar, não é? E que seja eliminado. Efetivamente, o espírito que dessa maneira sentir-se prejudicado, ele vai ser despojado da sua possibilidade de uma aventura aqui na Terra como um ser humano, e ele é obrigado a retornar para o mundo espiritual em condições extremamente lamentáveis. Muitos deles não conseguem perdoar a atitude criminosa da própria mamãe e começam a persegui-la. Ficam grudadas nelas, né? Essas entidades ficam grudadas nelas, prejudicando-as de todas as formas, com sentimentos vingativos, de ira, verdadeira ira. Provoca doença, situações de demência, situações de loucura. E não em todos os casos, mas em muitos casos a mamãe não se sente tranquila, faz com que ela não progrida, não tenha uma boa saúde, não tenha bons amigos, os ambientes onde ela frequenta se tornem conturbados. Então aqueles espíritos têm muitos poderes que atuam em cima da mamãe
e do ambiente. E se for o papai também, então provoca muitos distúrbios. Nesse caso, qual seria alguém que já praticou? A ordem é não praticar de forma nenhuma aborto, mas se praticou, o que pode ser feito para amenizar esses efeitos, tranquilizar um pouco mais esse espírito? Olha, como todo ser humano é um espírito e a vida aqui na Terra é um preparo para poder viver bem no mundo espiritual, notadamente evoluindo cada vez mais, quando um espírito se prepara para reencarnar, aloja-se no ventre da mamãe, pode ser que muitos outros não querem que ele se reencarne. Então, ativa a mente da mamãe ou das pessoas ao redor, intuindo, provocando, fazendo com que leve ao aborto. Não é? Naquele momento que a mamãe provoca o aborto, parece que está isenta de qualquer responsabilidade, porém, em termos espirituais, fica gravada na alma dela esse pecado, essa situação de pendência, não é? E um ser que provoca um determinado aborto criminoso, ela tem dentro de si, mesmo que seja uma pessoa não muito instruída, muito esclarecida, ainda assim ela tem dentro de si um sentimento de culpa, de culpabilidade. Isso faz com que agrave a situação de avanço, de esclarecimento, de iluminação dela. E depois que praticou, o que tem que ser feito? A principal maneira de desviar-se ou eliminar essa culpabilidade é o arrependimento. Então, Jesus Cristo ensinou: arrependei-vos. Né? Então, precisa arrepender-se da atitude criminosa, penitenciar-se perante Deus, ao próprio Espírito que ela acabou de desalojar do ventre, e pedir perdão, né? Recompor-se e dizer que foi por um momento de insanidade, não teve amparo dos amigos, das pessoas, não teve um apoio. Pode ser que o próprio marido, a própria família, os amigos impuseram uma obrigatoriedade dela abortar, não é? Então, ela tem que fazer uma reflexão sobre tudo isso e orar, não só para o espírito que foi desalojado, também para os espíritos mentores, espíritos protetores que se responsabilizam pela organização do renascimento de uma criança, de um ser. Então ela precisaria redimir-se, orando e arrependendo-se, prometendo para si mesmo jamais entrar numa nova sistemática desse tipo e procurar evoluir e entender profundamente o que é o lado espiritual. Seria, no caso, quando um espírito ele está próximo seria encarnar aqui na Terra, professor, há todo um planejamento lá em cima? É isso que acontece? Olha, parece que os espíritos, viu, Adriana, nascem por nascer, nascem em qualquer lugar, mas não. Mesmo os nascimentos indesejados, não planejados, todos os nascimentos são planejados, na verdade, no mundo espiritual, no espaço. E a mãe, ela tem ciência, ela tem conhecimento, não conscientemente, mas inconscientemente, ela vai receber instruções ou são instruídas, ela é instruída pelo mundo espiritual. Então, existe todo um planejamento, uma organização de reencarnação. É um trabalho imenso, colossal lá no mundo espiritual, para que um espírito possa reencarnar-se aqui na Terra. Não é? Parece que nasce de qualquer maneira, mas não. É planejado, é escolhido. Cada espírito é escolhido. Olha, você vai nascer naquela mamãe, naquele papai, naquele ambiente, vai passar por essas situações. Tudo é planejado, nada é fortuito por acaso. Olha que interessante. É tão complexo, né? Você que está em casa, acho que não tinha nem ideia que a coisa fosse tão complexa. É tão complexo tudo isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho, assim, não uma dúvida, eu tenho muitas dúvidas, né, professor? Ainda bem que eu sou uma pessoa bem curiosa, porque daí eu consigo ser uma boa entrevistadora, mais ou menos, né? Mas a questão das deformidades, a questão de algumas crianças nascerem cegas, com problemas, enfim, a gente vê
tantas deformidades no mundo e às vezes nós não conseguimos entender por que essas coisas ocorrem. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos perguntar para o professor sobre essa questão. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, não.